Vamos lá, galera, nessa rápida aula eu vou te mostrar o passo a passo aqui sobre a máquina de clientes, né? E principalmente a diferença do processo que você está aplicando hoje no modelo tradicional de aquisição para um modelo automatizado com escala e com o uso da máquina de clientes para gerar oportunidades no seu negócio todos os dias. Então, pega papel e caneta aí, pega sua água. Essa é uma aula objetiva e direta, mas com muita profundidade, para a gente entender aqui num modo bem prático a diferença principal dessas duas operações, a operação tradicional e a operação que eu e os meus clientes e mentorados utilizamos todos os dias para gerar oportunidades, contatos, clientes de forma automatizada através da máquina de clientes. Vamos lá então, direto ao ponto. Primeiro ponto, a gente tem que ter aqui um equilíbrio, todo mundo na mesma página. Seu modelo hoje, você está aqui nesse modelo, tá? Nesse modelo de aquisição tradicional. O que acontece? Para você gerar mais vendas aqui nessa parte de fundo de funil, hoje você depende ou de criar conteúdo, um vídeo, um e-book, um material, ficar gravando reels, fazer anúncio, e hoje a gente sabe, né, que os anúncios estão cada vez mais caros. Eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, mas aí no ano de 2026 os anúncios na Meta ficaram mais caros. Mais disputa de atenção, época de eleição, épocas comemorativas, isso aí tudo vai disputando, né, e deixando os nossos anúncios mais caros. E o terceiro e o mais desafiador dele é depender de indicação. Indicação é muito bom, né? Normalmente, quando a gente recebe uma indicação, acredito que assim como eu, você fecha essa indicação, mas a gente não tem um controle nenhum das indicações que a gente vai receber. Então, dentro desses três processos que a gente está vendo aqui, o desafio que para a gente aumentar as vendas, como a gente já viu, o que você faz hoje? Você vai e coloca mais dinheiro no anúncio, cria mais conteúdo e reza para que receba mais indicações. Esses três pontos hoje você não pode considerar como um canal de aquisição, ou seja, a entrada de oportunidades do seu negócio. Por quê? Porque ele não te dá controle. Você não tem controle desse cara hoje. E o que é controle que eu digo? Se a gente for pegar o exemplo 1 aqui de criar conteúdo, se você hoje, nesse exato momento, começar a dobrar a quantidade de conteúdos que você cria, de vídeos, você passar de 50 vídeos para 100 vídeos, até mais, 150, não te dá garantia nenhuma de aumento das vendas aqui. Por quê? Porque você não controla a entregabilidade desse conteúdo, para quem que ele vai aparecer, você não controla muito menos o algoritmo da plataforma que você está utilizando. Vamos pegar como exemplo aqui no Instagram. Então, criar mais conteúdo não te garante nada em relação à aquisição, a vendas, a mais pessoas no seu topo de funil, para que daí elas tenham consciência que você existe, que você é uma possível solução. Elas vão lá entrar em contato com você, tirar a dúvida, fazer algum tipo de pergunta, até estarem aqui no fundo de funil, recebendo aí uma proposta, uma oferta, caindo aí, recebendo uma página de vendas para assinar o seu serviço ou o seu produto. Então, todo esse processo, quando você não tem controle desse cenário de aquisição, você não pode considerar ele como um canal de aquisição, um funil, porque você não está controlando a entrada. Já ao contrário, galera, é quando a gente utiliza a máquina de clientes. Por quê? Na máquina de clientes, eu até vou mudar a cor aqui para ficar bem claro para você. Vou pegar aqui amarelo. Na máquina de clientes, a gente tem o controle da segmentação e do volume. Por que da segmentação e do volume? Porque na máquina de clientes, eu seto e eu digo lá para a solução que eu quero prospectar
clínicas odontológicas em São Paulo. Eu quero prospectar, por exemplo, fundadores dessas clínicas em São Paulo, pegando aí um exemplo mais orientado a cargos, né? Eu posso prospectar professores de inglês em Florianópolis, eu posso pegar negócios locais, mercados, farmácias, padarias. Eu posso, por exemplo, pegar um cliente aqui meu como exemplo, tá? Ele tem uma assistência técnica que conserta iPhone, celulares Android, Mac, Apple, enfim. Ele dá esse conserto, ele tem uma loja física que ele atende o público que visualiza a loja dele lá na avenida que ele está localizado. Só que ele não pode só depender do movimento de entrada desse público que circula lá, que passa pela rua, ou que num dado dia esse público ele vai estar com um problema de uma tela quebrada, um celular lento, sem internet. O que, que ele faz? Ele presta serviço em escala para empresas. Por exemplo, se hoje a gente vê qualquer imobiliária, essa imobiliária tem diversos corretores, um grupo, um time de corretores e vendedores. Esses corretores eles estão na rua o dia inteiro, demonstrando apartamento, visitando, fazendo, enfim, visitas em clientes, né, visitas em empreendimentos. Esses corretores eles têm uma infraestrutura mínima, que é o quê? Que é um celular. Então, esse meu cliente, ele prospecta com a máquina as imobiliárias próximas da loja dele. E daí o próximas vai do que faz sentido para você, tá? Pode ser aí 5 quilômetros, pode ser 10 quilômetros. No caso desse meu cliente, como ele faz a coleta e entrega com o motoboy, ele vai tranquilamente a 20 quilômetros da região que a loja dele está. Então ele prospecta todas as imobiliárias dessa região. Ele aí tem o controle da segmentação exato, ele está prospectando as imobiliárias e o controle do volume. Daí ele vai lá dizendo para a solução, né, para a máquina, quantos contatos nessas características e nessa região ele vai precisar. A partir disso, ele vende planos para essas imobiliárias para otimização, conserto, melhorias, trocas, troca de tela dos aparelhos desses corretores. Então aqui eu estou te dando um exemplo da aplicabilidade da máquina de clientes com um controle aí de volume e um controle também de segmentação. Deixa eu limpar aqui para gente. E agora a gente vai ver, galera, algo super importante. Tá? A gente já entendeu aí a principal diferença do modelo tradicional, que hoje você não tem o controle, você depende de anúncios, depende de indicação, ou até da própria prospecção manual, tá? Então, tem desafios aí que você tem que resolver no seu negócio, e essa parte de aquisição é algo que você precisa ter o controle dela quando está acontecendo e de que forma está acontecendo. Então, por isso que a gente tem que ter o controle da segmentação e o controle do volume. A partir do momento que a gente tem o controle da segmentação, a gente atinge as pessoas certas que a gente quer vender, no caso aqui desse exemplo, as imobiliárias, e quando a gente tem o controle do volume, a gente recebe aí todos os dias da máquina novas oportunidades no nosso topo de funil, nos considerando como uma possível solução para resolver os problemas desse grupo de pessoas. Então, aqui no caso, todos os dias o meu cliente recebe as imobiliárias da região, listas de infinidades de imobiliárias da região. Essas imobiliárias recebem uma primeira abordagem e daí, a partir, a gente aprofunda na estratégia, tá? Que não é o caso aqui. A gente primeiro tem que resolver duas coisas em separado, tá? A primeira etapa, que é o problema que você tem hoje, etapa, é a falta de leads. Ó, falta
de leads. Hoje você começa a semana e você não sabe quantos leads você vai ter para atender, quantas pessoas vão procurar o seu negócio, porque você está num processo que você não tem controle, como a gente já viu. E daí depois, para um segundo momento, daí isso eu ajudo, né, os meus clientes e mentorados também, é as abordagens. Abordagens. Tem inúmeras formas, né, de abordar. Dentro da máquina de clientes eu te ajudo com isso também. A gente tem algumas soluções de abordagem, depois eu vou até mostrar para você, mas a gente tem, por exemplo, aqui o assistente de conexão no LinkedIn. Quando você faz prospecção no LinkedIn, você vai ali definir por cargo, médicos veterinários, diretores, fundadores, CEO, diversos cargos, a localidade desses cargos, a área que as pessoas trabalham, você pode selecionar aí também por tipo de área. E você vai ter ali a URL, que é o link do LinkedIn das pessoas. E aqui a gente tem um assistente automático dentro da máquina de clientes que faz essa conexão para você. Então, se ele prospectou aí 10, 20, 30, 50 fundadores, donos de clínicas odontológicas, fazendo um exemplo aqui que esse seja o seu cliente, você vai ter essas pessoas como seguidores lá no seu LinkedIn, porque o assistente vai no perfil de cada uma desses fundadores que ele encontrou e faz a conexão, e daí você tem novos seguidores, novas conexões no LinkedIn todos os dias de graça dentro do seu segmento de perfil sem precisar fazer anúncio. Então aqui é só uma degustação, tá? Um exemplo de uma das formas que você pode usar aí para abordar. Mas daí voltando aqui, como eu estava falando para você, a partir do momento que você está utilizando a máquina de clientes, você tem o controle, né? Você tem aqui o volume do topo de funil, as pessoas vão ser abordadas por você ou pela própria solução, elas vão considerar você como um possível solucionador de problema delas, do problema que elas têm hoje. E você, a partir daí, consegue ter o controle dessa descida aqui para o funil de vendas, até que as pessoas caiam no fundo de funil e você tenha mais vendas todos os dias, porque para você ter mais vendas aqui, você depende das pessoas certas aqui em cima, correto? Nessa parte superior. Se você só aumenta o volume e tem pessoas erradas aqui em cima, não adianta nada. Você vai ter só trabalho de qualificar e filtrar e dar perdido nesses leads. Agora, quando você tem uma oportunidade de aumentar o volume aqui de cima com controle e ainda segmentado, como a gente viu aqui nesse exemplo, é a melhor solução que você pode aplicar no seu negócio hoje. Se você está comigo aqui até o final, é porque você realmente decidiu mudar. Eu vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo a opção para você avançar comigo e ter a máquina de clientes rodando para você todos os dias. Vai ter um link aqui com todos os detalhes, tudo muito explicado e mastigado. Como eu te falei antes, essa aula aqui foi um preview para te ter o contexto e nós dois ficarmos na mesma página. Procura, de novo, em algum lugar aqui que você está vendo esse vídeo, vai ter um link ou um botão, você clica nele e vai ter ali todo o passo a passo como você aplicar a máquina de clientes hoje no seu negócio. Tá ok? Um abraço e até a próxima.